Salve os irmãos, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, o presbítero Marcos. Novamente, irmãos, vamos estar aqui meditando na palavra de Deus. Hoje vamos estar falando sobre joias. O que a Bíblia fala, no Velho Testamento e no Novo Testamento sobre as joias, como nós, dia de hoje, podemos então estar entendendo sobre as joias. Se as mulheres, até mesmo os homens cristãos que servem a Deus, se a Bíblia recomenda usar joias ou não. Então vamos estar orando e depois vamos estar então aqui meditando nas Escrituras Sagradas. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus. Fala, Senhor, através da sua palavra, Senhor Jesus, conosco. Nos dá entendimento, Senhor, da tua palavra. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, continua a guiar nossas vidas, nos ensinar a cada dia. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Jesus. Então, vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu quero estar aqui lendo a primeira passagem, que fala sobre joias. Eu estava analisando, irmãos, há muitos versículos no Velho Testamento que fala sobre joias, muitos versículos. Então eu escolhi alguns versículos e vou estar meio que resumindo esses versículos, porque no Velho Testamento nós observamos que era um costume dos povos usar joias. Deus não falava muito sobre joias, Deus ele tolerava, ali tinha uma tolerância, e tolerava e não falava. Deus não especificou nada claramente sobre as joias, exceto um versículo, uma passagem, um contexto, uma passagem no Velho Testamento, vamos analisar. Então, desde o livro de Gênesis já era um costume dos povos usar joias. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 24, versículo 22, o versículo 30 e o versículo 40, diz que o servo de Abraão, quando ele foi ali ao encontro de Rebeca, ele levou então ali também um pendente de ouro para o rosto de Rebeca, e também uma pulseira de ouro, duas pulseiras que ela colocou nas suas mãos, e também um pendente de ouro, que a palavra de Deus fala no versículo 47 de Gênesis 24, que era um pendente para o seu rosto. Então, era um pendente para o seu rosto. A Bíblia não especifica claramente, poderia ser ali, tirando do inglês hoje, um piercing, A Bíblia fala um pendente de ouro para o seu rosto, também pulseiras, Desde a época de Abraão, o servo de Abraão levou para Rebeca ali. Então nós observamos esta passagem ali. Então, outra passagem também é Gênesis 41, versículo 42, que fala sobre José, que Faraó, ele então deu a José ali um anel e também um colar de ouro a ele, e colocou no pescoço de José ali um colar de ouro. Então nós observamos também que era um costume dos egípcios. Eles usavam também muitas joias, os egípcios. E também nós observamos que o povo de Israel, quando foram para o Egito, quando Jacó ali migrou com sua família para o Egito, eles então aprenderam ali também esse costume ali de usar joias também, colares, e o povo então aprendeu também. Então a palavra de Deus também fala de Gideão, na época de Gideão também, que o povo ali, Juízes capítulo 8, versículo 24, que o povo disse para Gideão, para que Gideão governasse eles. Mas Gideão, porém, disse a eles que ele não governaria, nem o filho dele, mas o Senhor governaria o povo. Então Gideão pediu ao povo ali também, para que eles dessem a ele ali as joias que eles tinham tomado do inimigo, os despojos, que tinha tomado do inimigo, dos ismaelitas, dos midianitas. Então eles ali deu também
luetas, né? Luetas eram ornamentos em forma de lua, que chamado de luetas, e pendentes, e também os ornamentos ali. Até as coleiras dos camelos, né? Tinha coleiras ali também, eles pegaram, porque tinha talvez ali ouro, prata, cobre ali naquelas coleiras dos camelos, eles pegaram também, eles tomaram. Então era um costume também dos ismaelitas e dos midianitas. A palavra também diz no livro de Jó 42:11, que Jó, quando Deus restituiu na vida dele também tudo que ele tinha ali, e o dobro, né, que ele tinha perdido, porque Deus ali estava permitindo Satanás tocar na vida dele, porque Deus estava ali provando para Satanás que Jó era um homem fiel, e ele permitiu ali tocar nos bens dele. E depois, quando Deus restituiu, ali deu o dobro a ele, ali também os seus irmãos ali, parentes ali, levaram a ele também anéis de ouro, né? Anéis de ouro. Então, se levou anéis de ouro, então não era só um, ele usava anéis. Então era um costume no Velho Testamento também. Se você vê aqui José, Rebeca, Jó, Gideão e outras passagens, Salomão também falou muito de joias. No livro de Ezequiel fala de joias. Salomão no livro de Cantares também, Provérbios. Então ele falou muito de joias. Era um costume, né? Israel também pegou esse costume também do povo, também esse costume de usar joias. É como eu disse, Deus não falava muito sobre joias. As noivas, né, no Velho Testamento, elas se adornavam muito de joias também. No livro de Ezequiel, Deus faz uma ilustração da situação que Israel estava. Deus faz uma ilustração, porque eles estavam, quando eles ali foi gerado, Israel foi gerada, era um povo que era abandonado, um povo que ninguém olhava para Israel, não teve cuidado de Israel, e Deus então cuidou de Israel. Ele faz essa ilustração que ele adornou Israel também, adornou ali com joias, ali uma ilustração, né, que Deus tratou Israel com carinho, resgatou Israel ali, escolheu Israel. Até o próprio Deus faz ilustração. Só que tem uma passagem, irmãos, uma passagem do Velho Testamento que nos mostra que Deus então ele ali teve uma decisão, né, sobre as joias. Essa passagem é Êxodo capítulo 32, o versículo de número 2. Nessa passagem aqui, a palavra de Deus fala que o Moisés subiu ao monte, e Deus ali então começou a escrever os mandamentos para Moisés, e a palavra de Deus fala em Êxodo 24, versículo de número 18, 24, 18, isso mesmo. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, ele demorou ali no monte. E o povo de Israel, eles então disseram a Arão: olha, Moisés, nós não sabemos onde ele está, então faz a nós deuses para que nós adoremos esse Deus, para que nós adoremos, porque nós não sabemos aonde está Moisés, que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que sucedeu dele. Então Arão ali, com medo dele ser apedrejado, ser morto, ele disse a eles, o povo de Israel: arrancar os pendentes, no versículo 2, arrancar os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e as trouxeram a Arão. Então Arão pegou aqueles pendentes ali, brincos, né, que o povo usava, o povo de Israel, como eu disse, o povo de Israel também usavam, e ele fez um bezerro de ouro, e o povo começou a adorar aquele bezerro de ouro. E Deus disse a Moisés: Moisés, desce depressa do monte, porque o povo se corrompeu, ele saiu da minha presença, desce depressa do monte. Então Moisés, ele desceu ali do monte com as tábuas do testamento, e ele chegou a quebrar essas tábuas, o tanto que ele ficou irado ali quando ele chegou. Então ele pegou ali aquele bezerro de ouro e despedaçou, esmiuçou aquele bezerro de ouro e lançou as águas para o povo de Israel beber. Então a palavra de Deus fala que Deus, por causa disso, eu estou meio que falando rápido aqui, resumindo,
Deus, por causa disso, ele disse para Moisés: olha, eu não vou com este povo. Eu não vou, no versículo 4 do capítulo 33 de Êxodo. Então Deus disse: eu não vou com esse povo. Eu vou estar lendo o versículo aqui. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte. Tem uma tradução para melhor entendimento. Eu vou estar lendo a tradução da NVI, né? Bem conhecida também essa tradução. Aqui diz assim: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Então, nessa tradução aqui, diz mais claro que Deus, ele ficou tão contrariado, ficou irado, porque o povo tirou ali os brincos e fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar, que Deus, ele disse ao povo: olha, vocês tirem os seus atavios, vocês tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que vou fazer com vocês. Olha a maneira que Deus vai falar. Então, aqui, até nessa tradução aqui da NVI, diz que o povo, eles não usaram mais enfeites, os seus ornamentos ali, as suas joias, eles não usaram mais. Agora perceba que eles entenderam a voz de Deus, eles entenderam que Deus ali não queria que aquele povo usasse. Por quê? Porque ele usava as joias ali, aquelas joias tinham um significado de adoração a outros deuses. Eles usavam também para adorar aos outros deuses aquelas joias. Então, quando eles pegaram aquelas joias e fizeram um bezerro de ouro, eles simplesmente começaram a adorar outros deuses. Por isso que eles vai falar aqui, ó, disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Ao que o povo diz para Arão. Então eles estavam adorando o bezerro de ouro ali, mas estavam adorando outros deuses. E Deus então falou para eles: tirem. E o povo não usou mais enfeites, porque tinha um significado ali de adoração a outros deuses. E Deus então não queria mais que eles usassem aquelas joias. Deus estava até tolerante, Deus não falou nada sobre isso, né? Nós lemos aqui Rebeca, de José. E tem outras passagens também que fala que o povo de Israel, eles ali também levaram fivelas, pendentes, anéis, braceletes para ajudar ali para extrair a prata, o ouro, o cobre na obra da tenda da congregação, para o serviço ali, para os utensílios do templo. Eles levaram ali fivelas, pendentes, anéis, braceletes para ali extrair o ouro, a prata e o cobre, e ajudar ali para fazer os utensílios do templo, né? Do templo não, perdão, da tenda da congregação, dos utensílios. Também a palavra de Deus fala em Números, capítulo 31, versículos 50 ao 54, que até os capitães ali na época de Moisés, os capitães ali, eles, dos seus despojos que eles tomaram do inimigo, eles levaram também como oferta a Deus pulseiras, manilhas, anéis, brincos, colares. Eles também levavam ali. Eles tomavam do inimigo e eles levou ali como oferta. Então o povo usava, mas observamos esse texto que Deus ele então proibiu. Eles entenderam a voz de Deus, que Deus proibiu e falou: não quero que vocês usem, porque quando eles usavam, ele estava demonstrando que estava ali adorando
algum outro tipo de Deus ali. Então nós observamos no Velho Testamento que o povo deixou de usar por causa disso. Então nós observamos também no Novo Testamento, o que a palavra de Deus fala no Novo Testamento. Vamos estar meditando na Nova Aliança, o que a palavra diz. Eu quero estar lendo aqui duas passagens, né? Duas passagens que falam sobre joias. As duas passagens que falam mais claramente, né? Que falam sobre joias. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Esta passagem aqui, eu quero estar lendo outra passagem. Quando você está rapidamente explicando aqui, nós vamos ler a outra passagem. Quando ele diz aqui nessa passagem, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, essa palavra não com ouro, o apóstolo Paulo, no grego, ela significa coisas preciosas feitas de ouro, ornamentos dourados. Então eram joias ali que elas pegavam e usavam aquelas joias para colocar tanto nas roupas ali ou no corpo. Vamos estar lendo agora também 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 3. Aí vamos meditar nesses versículos. O versículo 3 diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Nessa passagem aqui, Pedro, ele está aqui então ensinando as mulheres como elas devem agir perante o esposo, o marido. E ele vai dizer que elas têm que ser sujeitas ao marido, que se o marido de alguma maneira ele não obedece a palavra, ele venha então a ser ganho pelo procedimento da sua mulher. O versículo 3, semelhantemente vós mulheres sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Então ele está dizendo aqui para que ela se dedicasse na questão moral, nas suas boas obras, e não na aparência, para ganhar o seu esposo. E o interessante é que quando ele fala que o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, ele está falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Porque perceba, Pedro fala assim, ele fala frisado dos cabelos. O apóstolo Paulo fala tranças. Ele fala frisado dos cabelos, o apóstolo Paulo fala tranças. Pedro diz joias de ouro e o apóstolo Paulo só cita ouro. E também o apóstolo Paulo, ele inclui pérolas, ou seja, um objeto, né, a mais do que o Pedro colocou. Ele fala pérolas. E também Pedro fala compostura de vestes e o apóstolo Paulo fala vestidos preciosos. Então ele está falando a mesma coisa, só que ele cita um objeto a mais, que é as pérolas. E também quando Pedro diz assim, joias de ouro, essa palavra joias, ele quer dizer adorno que consiste de ornamentos dourados que se costuma colocar ao redor da cabeça ou do corpo. Então ele está falando de joias. Quando ele fala aqui ao redor da cabeça ou do corpo, ele está falando aqui ao redor da cabeça, né? Joias, quando ele cita joias, ele está falando ali, então, brincos, joias, né? Tanto na orelha, no nariz, na boca, está falando e quando ele diz no corpo também, ele está falando das vestes. Assim como o apóstolo Paulo também está falando ali também de colocar ouro, né? Ou joias nas roupas. Então ele está falando a mesma coisa. Quando Paulo diz ouro, ele está falando coisas preciosas feitas de ouro, ornamentos dourados. Então o que nós devemos analisar aqui nessa passagem? Os dois estão falando sobre joias. Ornamentos dourados, ornamentos de ouro, ali ele está falando de joias. Agora analisa essa palavra aqui. Quando ele diz aqui, do mesmo modo
as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Analisa agora, por que ele está falando que as mulheres elas devem se enfeitar com roupa honesta, com pudor e modéstia? Por que ele está falando? Aí ele diz assim, ó, não com tranças. Ele fala claramente, não com tranças ou com ouro ou pérolas vestidos preciosos. Por quê? Analisa. Porque ele está falando de roupas, de enfeites, que não tem outra função a não ser atrair a atenção para o corpo, chamar a atenção para o corpo. É isso que ele está dizendo. Ele está falando tanto para qualquer mulher ou para as mulheres casadas, não tentar atrair atenção para o seu corpo, até para os maridos. Ele dá um ensinamento até para as mulheres não querer chamar a atenção, atrair a atenção do seu marido ou querer ganhar ele para Deus através do seu corpo. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo aqui, o enfeite delas não seja o exterior. O versículo 1 ele diz claramente, né? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelos procedimentos de sua mulher, seja ganho sem palavra, pelo procedimento da sua mulher. Vamos continuar. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filha, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Olha o que ele está dizendo aqui, que as mulheres antigas também elas submetiam ao marido, e na questão moral elas davam exemplo e elas não se dedicavam na aparência, ou seja, em atrair atenção pelo corpo. Mas o que ele está dizendo? Elas se dedicavam na questão moral, respeitar o seu marido. Então ele está dizendo que se algum não obedece a palavra, ou seja, servir a Deus, ser um cristão, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então ele está falando, olha, qual é a função dos ornamentos, dos frisados de cabelo, dos usos de joias, da composição de vestes, se não for para atrair a atenção, chamar a atenção? Então Pedro ele está falando a mesma coisa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala isso também, não com tranças, se vista ou se enfeite com pudor e modéstia, não com trança ou ouro ou pérolas vestidos preciosos. Ele está falando de coisas que atraem a atenção, chama a atenção. Então o que ele está dizendo aqui? Que as joias atraem a atenção para o corpo, chama a atenção para o corpo. Se a mulher usar joias na orelha, na boca, no nariz, na sobrancelha, né? Ali perceba, usar muitos anéis no dedo, essas coisas, atrai a atenção. Usar anel. Agora perceba que é claro que uma aliança de casamento, né, é uma coisa funcional. Não tem nada de errado usar uma aliança, um anel de formatura, por exemplo, um anel de formatura. São coisas assim que não vai atrair ou chamar a atenção para o corpo. Agora perceba a questão espiritual da coisa, a questão da nossa natureza, ou seja, a questão carnal, posso dizer assim. Isso não tem significado. Analisa, o que tem usar uma joia, usar algum tipo de veste? Agora analisa do lado espiritual. Por que ele está falando para não usar? Por que ele está falando? Porque vai atrair atenção para o corpo. É isso que ele está dizendo aqui. As mulheres, ao usar esse tipo de veste, vai chamar a atenção para o seu corpo. E chamando a atenção, atraindo a atenção para o seu corpo, o que vai acontecer? Jesus ele deixou bem claro na palavra, Mateus capítulo 5, versículo 28.
Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se uma mulher está usando qualquer coisa que atrai a atenção para ela, chame a atenção para ela, por que ele proíbe? Porque a consequência disso será o pecado. Ela fará homens pecar, porque vai desejar. O pecado da cobiça leva para o inferno. Por isso que ele está ensinando sobre isso, porque se não for isso, não faz sentido ele falar para não usar. Se não for questão que você vai fazer homens pecar, olha, perceba que tem mulher que tem um coração puro, questão moral, o coração, ela só gosta de usar, mas ela mesmo que ela gosta, é uma pessoa humilde, simples, não tem malícia no coração, mas gosta de usar, mesmo assim ela vai fazer homens desejar ela. Então não é a questão moral no lado pessoal, mas ela fará outras pessoas pecarem. Então, perceba que a palavra de Deus ela é bem clara sobre isso, é questão... Agora, muitos pensam assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, se a pessoa está me desejando, é que ela está com a mente poluída. Mas a Bíblia condena a pessoa dar motivo. Se você dá motivo, ou quem dá motivo, está no mesmo ato. Senão, não faz sentido ele falar para não usar. Não faz sentido, porque... O Jesus mesmo falou que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Se não tivesse significado nenhum por trás disso, ele não falaria sobre isso no Velho Testamento, sobre o uso de joias. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque ele fala de tranças, fala aqui de pérolas, de vestidos preciosos, mas nós analisamos que ele fala sobre joias. Então temos que analisar palavra de Deus, ela diz assim, é o que a palavra de Deus diz que eu estou falando para os irmãos. Tome cuidado, irmãos, hoje virou moda esse negócio de não estar no original. Olha, então vamos parar de acreditar na Bíblia, porque se a Bíblia ela foi adulterada, se os copistas, quando eles foram ali copiar a Bíblia, traduzir ela, colocar acréscimo na Bíblia, assim, então não devemos ler a Bíblia, não devemos confiar nela da maneira que ela está escrita. Então Deus colocou a Bíblia na mão do povo desta maneira. Como que Deus ia permitir um engano estar na mão do povo para levar eles para o inferno? Então nós temos que analisar do lado espiritual da coisa. O que a Bíblia fala, está falado. Não, se eu for olhar do meu, ver a minha visão, o que eu ia pensar? O que tem a ver isso? O que tem a ver usar, aqui igual ele está falando aqui, tranças, não com tranças, ou ouro, pérolas, vestidos preciosos, igual Pedro está falando também aqui, no frisado dos cabelos, joia de ouro, na compostura de versos. O que tem a ver isso? Eu, olhando para mim, carnalmente falando, o que tem a ver isso? Mas quando você olha do lado espiritual, você vê que isso vai levar muitos para o inferno. Porque homens vão desejar, é o lado espiritual que nós temos que olhar. Homens vai desejar, igual eu disse, mesmo que tem um coração puro, mas homem está desejando, ele vai desejar ali. Então, aquela mulher pode estar fazendo muitos homens ir para o inferno, porque ela está atraindo atenção para si. Olha, muito pior do que isso que o apóstolo Paulo está falando, é as mulheres estar sensuais hoje, andando seminua, mostrando o corpo. Olha, se ele está falando de utensílios, né, de coisas que atrai atenção, quanto mais as mulheres andando seminua no dia de hoje. No dia de hoje nós estamos vivendo. Não só hoje, né, muito tempo, assim, dependendo das modas que vai sendo lançada, as mulheres, as jovens, tudo andando, homens também andando, a gente fala, ele está falando aqui sobre mulheres, mas homens andando também, praticamente seminu também, mostrando o seu corpo, tanto homem quanto mulher está desejando também. Deus condena isso, Deus condena. Então, a palavra de Deus, nós temos que entender ela do lado espiritual. Por isso que a Bíblia fala que o espiritual, se a pessoa não for espiritual, ele nunca vai compreender a Bíblia, tem que ser espiritual. Eu quero só ler um versículo aqui e vamos terminar. Romanos, capítulo de número 14, versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Aqui o apóstolo Paulo está falando para nós não destruir o nosso irmão por coisa alguma. Por coisa alguma. Quando ele fala aqui nessa palavra, ele tá, no contexto aqui, ele está falando sobre alimentos sacrificados aos ídolos. Nós entendemos isso. Ele está falando de alimentos sacrificados aos ídolos. Mas perceba esse detalhe.
nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Nem fazer outras coisas. Está no plural aqui. Então, se a mulher anda seminu ou de maneira que ela está atraindo a atenção, ela está fazendo uma coisa. Que ele fala que nem fazer outras coisas, mas ela está fazendo com que homens tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Está fazendo homens pecarem, caírem no pecado da cobiça. Estão indo para o inferno por causa disso. Então ele está falando o quê? Não compactua nisso. Se você for fazer qualquer coisa que faz o seu irmão pecar, é melhor você parar de fazer. É melhor você parar, se for para escandalizar o seu irmão. Então, a questão, por que ele fala para não usar joias de ouro aqui? Não tem outro sentido a não ser nesse lado espiritual. Não tem outro sentido, porque vai atrair atenção para o corpo, chamar a atenção para o corpo. Então, homens vai estar pecando, mulheres também, né? No caso de homens que usam joias também, homens usam também. Mas, claro que vai atrair atenção. Porque tem pessoas, pode observar que tem homens e mulheres que gostam de pessoas de algum jeito. Eu dou um exemplo aqui. Tem mulheres que gostam de homens com brinco. Tem homens que gostam de mulheres com brinco. Tem homens que gostam de mulheres com piercing. Tem mulher que gosta de homem com piercing. Então vai atrair. É igual eu tô falando aqui. Vai atrair a atenção aqui. Eu dei esses exemplos, mas tem muitos exemplos. Então, se for para fazer alguma coisa que vai fazer o seu irmão pecar, a pessoa também está no mesmo erro. Se não olhar na questão espiritual, não entende esse texto aqui, não entende. Por isso que muitos estão falando. Muitos falam assim, eu não entendo o que ele está proibindo, mas tem que se vestir com modéstia. Então, perceba que ele está falando não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. O enfeite delas não seja o exterior. Não, se ele está falando não seja. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Se ele falou não, é não. Então é o que eu disse, vamos tomar cuidado. Virou moda, eu falo mais uma vez. Isso não está no original, não é isso que quer dizer. Muitos estão fazendo isso. Se a Bíblia fala uma coisa e não é isso que ela quer dizer, não é aquilo que ela está dizendo que ela quer dizer, então nós podemos jogar a Bíblia fora. Podemos parar de crer na Bíblia porque não faz sentido algum. Nós ser um cristão, nós acreditar naquilo que muitos estão falando, que está adulterada, que a Bíblia está cheia de acréscimos, coisas que não está no original. Virou moda esse negócio de não estar no original, irmãos. Então fique com a Bíblia, que eu tenho certeza que Deus não vai te condenar. Se porventura haver alguma adulteração nela, não vai. Porque se Ele colocou nas suas mãos, é para você acreditar nela, porque a palavra de Deus diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir, instruir em justiça, diz a palavra de Deus. Então nós temos que crer nela, crer na palavra de Deus. Então essa palavra, claro que analisa agora, analisa aqui. É a vontade de Deus que usa joias? Não, não é da vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Porque se não é a vontade de Deus, se ele está falando não aqui, é porque não é a vontade de Deus que use joias. E se faz pessoas pecarem, então, se você usar, você estará pecando também. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que quem consente está no mesmo ato. Se você sabe que tem pessoas indo para o inferno por causa disso, por que você vai usar? Se você sabe que tem pessoas cobiçando por causa disso, indo para o inferno por causa disso, por que você vai usar? Quem consente está no mesmo ato. Se você vai fazer uma coisa que todos estão fazendo, sabendo que aquelas pessoas estão indo para o inferno, então analisa isso e veja. Olhe para o lado espiritual que você entende. Então não é do agrado de Deus o uso de joias. Amém? Então essa palavra, que Deus continue então edificando cada dia mais as nossas vidas. Quem vos despede sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, presbítero Marcos.